Bom, para falar da nossa complicação de hoje, nossos convidados são os professores Sérgio Giglio, da Universidade Estadual de Campinas, e Gustavo Delbin, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Muito obrigado, senhores. E a nossa complicação, ela veio à tona a partir do dia 27 do mês passado, de maio, quando a polícia suíça deteve dirigentes da FIFA investigados por corrupção nos Estados Unidos. E nessa operação do dia 27 foram presos 7 dirigentes, entre eles alguns vice-presidentes e o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marinha. Essa é uma investigação que eles são acusados de alguns crimes financeiros. E hoje de manhã, eu gostaria de acordar com notícias mais alvissareiras, mas nós tivemos a Justiça Suíça, agora, independentemente do que aconteceu naquele dia 27, ela anunciou, o Ministério Público da Suíça anunciou que identificou 53 transações suspeitas sobre as Copas de 2018, que será na Rússia, e 2022, que até então, nós sabemos, será no Catar, né? Com base nessas 104 transações fornecidas por bancos em parcerias com serviços ao combate à lavagem de dinheiro no país. Bom, a minha pergunta, começando pelo Sérgio, o problema da corrupção no futebol tem a ver como o futebol é organizado? Então, essa é uma estrutura, né, que a gente olha agora, né? Então, 2015, como está estruturada essa FIFA, mas é necessário perceber como que ela se constituiu, né, ao longo do tempo enquanto uma instituição extremamente poderosa, né? E eu diria que a gente pode marcar um momento em que a FIFA ela tem uma grande mudança nessa estrutura, a partir da gestão do Avelange, né? Então, a gente encontra em materiais, né, mesmo em entrevistas do próprio Avelange, ele sempre citando que a FIFA ela passa a ser lucrativa a partir do momento em que ele traz um novo modelo de gestão, e isso se inicia lá em 74, quando ele se lança a presidente da FIFA e fica até 98. Então, 94 é a Copa da Alemanha, né? Copa da Alemanha. Então, a partir dali, né, a FIFA se torna extremamente, né, rica, ela vai, né, enriquecendo ao longo do tempo, até chegar hoje nesses valores em que tem, com a Copa do Mundo, a grande atração, né, para gerar essa renda dela, via patrocinadores, enfim, todo um esquema que está estruturado por trás desse evento. Então, a partir do profissionalismo, né, e a entrada desses atores, digamos assim, os patrocínios, os direitos de transmissão dos jogos, é que se cria um ambiente para isso. Sim. Mas por que isso acontece? Porque eu conversava isso com o Gustavo antes, o Avelange ele tem muito claro onde ele quer chegar, né, e o que ele tem que fazer para chegar onde ele quer estar, né? E então ele vai atrás dos patrocinadores, ele apresenta um projeto, o meu projeto é esse, você vai ter visibilidade, a sua marca vai estar aqui, e ele começa a criar, né, da FIFA algo extremamente lucrativo, mas isso leva tempo, né? Então não é de imediato, não é num primeiro momento. Ele mesmo fala que quando ele assume a FIFA, ela era uma casinha lá num canto na Suíça, e hoje ela é uma potência e ele vai falar assim, hoje eu emprego, via a minha ação na FIFA, né, eu emprego muita gente por meio do futebol. Então, a barganha sempre é nesse sentido, né? Então, o que eu ofereci para o mundo do futebol. Então, Doutor Gustavo Delbin, eu conversando com o professor Ari Rocco Júnior, né, da Faculdade de Esportes aqui da USP, ele me disse que o público, nós torcedores, e o público que acompanha o futebol é vítima de um sistema corrupto, porque ele investe como consumidor nesse futebol, num negócio que não é, digamos assim, limpo, né, um negócio idôneo. Aí eu me pergunto, né, o que nós, consumidores, temos a ver com a FIFA, uma vez que a FIFA e a CBF, nós podemos trazer aqui para o Brasil, são entidades privadas, né? Existe alguma diferença em relação a outros casos de corrupção do mundo do esporte, uma corrupção, digamos, comum? Então, eu não vejo diferença não, Fábio. Eu acredito que a corrupção é corrupção em qualquer um dos lugares. Então, a gente estava conversando sobre isso agora. Como a corrupção da Petrobras pode ser comparada à da FIFA? A da Petrobras é uma empresa pública e a FIFA é uma entidade privada, mas a situação de se apropriar indevidamente de valores acontece da mesma forma nos dois lugares. Os crimes financeiros acontecem nos dois lugares. O que a gente precisa também salientar nessa situação é que a situação de ser privado não garante que ela possa fazer o que ela quer. Apesar das entidades, as associações esportivas terem autonomia, elas também têm minimamente algo
a produzir e devem também, a gente pode chamar de obrigações ou satisfação, podemos dizer assim, para a sociedade que consome essa satisfações que a FIFA deve, a CBF devem à sociedade, elas são poucas, digamos assim, no mundo do direito, digamos, poucas no sentido de delas poderem ter essa margem de espaço para poder fazer transações que muitas vezes são irregulares? Eu acho que a margem de espaço para negociações, ela existe em qualquer entidade, em qualquer tipo de estrutura. Então, na empresa privada, nos entes públicos ou nas associações. Isso vai estar nas pessoas. Se ela tiver facilidade para fazer um negócio, um contrato, e que ela tenha algo que ela receba por fora, pode ser que aquela pessoa que está naquele cargo se utilize disso. Então, de qualquer maneira, em qualquer uma delas, a transparência poderia ser uma situação que manteria essas entidades mais claramente, não claramente, mas poderiam manter as entidades trabalhando de uma forma legal. Entendi. Agora, a impressão que a gente tem, né, que é algo que nós estamos lidando com algo público, né? O futebol, a impressão uma que nós paixão temos nacional. É essa. A impressão que nós mas, temos na é verdade, essa, tecnicamente, não, né? Justamente pela paixão, justamente porque a gente não fala do futebol sem ter algo de coração envolvido, ou sem ter a sua experiência própria envolvida, eu penso. O futebol, a associação de futebol, ela é um clube e deve satisfação aos seus associados. Isso, tecnicamente, juridicamente, é o que ocorre. Mas não é possível despregar, tirar dessa entidade, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, CBF com a seleção brasileira, é impossível a gente despregar a sociedade e os consumidores deles. Os torcedores se doam e querem também ter algo dessas entidades. Eles pensam que trabalhar nisso deveria ser algo mais transparente, que deveria dar retorno, inclusive com termos da satisfação que deveria se dar a esse torcedor. Sim. Sérgio, como é que como que o futebol depende da FIFA? Quanto que ele depende da FIFA? Eu te pergunto, como é que é a organização, né? A FIFA tem mais filiados que a própria ONU, né? Mais países ligados e alguns críticos dizem que o ingresso dos países africanos e dos países asiáticos fazem com que seja criado um eleitorado que vai votar no presidente, nas eleições da FIFA, que um eleitorado bastante fiel, né, por conta da existência desses eleitores africanos e asiáticos que sustentaram, por exemplo, a gestão do Blatter na FIFA todos esses anos. Como é que é essa organização? Então, a FIFA, ela detém o controle de tudo que a gente for falar em relação ao futebol profissional é vinculado a ela, né? Então, isso a gente até pode pensar com o Gustavo, do ponto de vista do direito, né? Esses atletas, eles têm um campo de trabalho extremamente restrito, porque eles só jogam profissional dentro de um sistema controlado pela FIFA. E aí não existe uma força política das demais confederações no sentido de falar assim, a gente vai romper com a FIFA e vamos criar, né, uma outra forma de competição onde a gente vai oferecer para esses atletas uma estrutura para eles trabalharem. Somente se fosse outra modalidade, na verdade. A modalidade esportiva, isso é algo que é característico a todas as modalidades, na verdade, não é, professor? Porque o atletismo, da mesma forma, ele obedece regras e normas que vêm de forma sistemática, de cima para baixo, de uma entidade internacional. Dessa entidade internacional, por um sistema federativo, a gente tem as entidades nacionais. E as entidades nacionais, os clubes e os atletas. Então, por esta pirâmide, de cima para baixo, nós temos uma ligação. Obrigatoriamente, o atleta, para praticar futebol, tem que obedecer a regra que é determinada não pela FIFA, mas pela International Board, né, que dita as regras e depois a FIFA aplica. Agora, existem algumas obrigações, né, como são entidades, digamos assim, sem fins lucrativos, essas entidades, tanto as nacionais, quanto as regionais, quanto as internacionais, deveriam aplicar a verba que eles arrecadam no próprio esporte, nessa modalidade, mas isso nem sempre acontece. Deveria acontecer, é o que no balanço dessas entidades acontece. Óbvio que... Na demonstração, digamos, formal. contábil formal acontece.
Então, vendeu-se uma transmissão de um campeonato sub-20 mundial, esse integral valor deve ser aplicado na própria confederação, na própria federação internacional, nas federações locais, para benefício do esporte, da modalidade. As situações que a gente vê fora disso, a gente até conversou sobre isso antes, né, Fábio, de um contrato que a saída do dinheiro de uma emissora de televisão é de $100 mil, e a entrada na federação é de 50 mil, opa, peraí, 50 mil evaporaram, esses 50 mil nós precisamos saber para onde ele foi. Então, quando se detecta esses problemas, na minha opinião, têm que ser atacados. De qualquer maneira. Entendi. Bom, eu queria tentar entender, professor, por que isso aconteceu agora? Digamos, deflagrou-se essa operação, por que o FBI vai estar participando? Na verdade, são duas investigações, pelo que eu entendi, né? Uma da Justiça Americana, uma da Justiça Suíça. Porque, enfim, o futebol vem sendo investigado no Brasil, teve a CPI da Nike CBF, e as denúncias que acontecem na FIFA já foram muito divulgadas, inclusive por aquele trabalho feito pelo jornalista inglês Andrew Jennings, que fez um livro, depois fez um documentário com acusações gravíssimas contra a principal ala da FIFA, o comitê gestor da FIFA, né? Tanto o seu presidente como seus vice-presidentes. Por que isso aconteceu só agora? Então, esse é um processo, e aí que a gente pode até pontuar como o Andrew Jennings como um precursor dessa investigação, né, de saber o que estava por trás, né, dos negócios da FIFA, e que ele está há muito tempo, né, acusando e tendo provas para isso. Né? Nunca foi processado. Nunca foi processado, FIFA, né? Porque ele tinha os documentos e ele sempre antecipando uma série de coisas que estão aparecendo agora. Eu acho que é fruto daquela estrutura, né, de uma estrutura que é viciada, porque ela é uma estrutura de certa forma restrita, né? Ela tem um pequeno eleitorado e que se beneficia em algum momento dessas decisões que estão lá na alta cúpula da própria FIFA, né? Então, você pega agora, né? Teve até, logo que estourou isso, o presidente da CBF agora está sendo investigado, o Estadão divulgou quais os presidentes dos clubes da primeira divisão apoiavam, né, a permanência ou a saída do presidente atual da CBF. Então, boa parte apoiava a permanência. Então, por que eles apoiam? Né? A gente não pode olhar para o dado em si e falar assim, tantos apoiam e tantos não, mas por que eles apoiam? Então, a gente precisa entender o que está por trás desse apoio, né? O que eles vão ter de benefícios enquanto, né, parte dessa estrutura. Então, isso, sendo um processo demorado, né, passando por várias instâncias, sempre a gente ouviu, tem um dirigente que é corrupto, mas nunca foi provado. Né? E a acusação do Andrew Jennings, ele tinha as provas, mas elas não ainda tramitavam. Não chegavam onde tinha que chegar, não chegavam na Polícia Federal, não chegavam na Justiça. Concretizar, né, a prisão. Então, isso foi um processo. Claro que precisamos ver por que o FBI, né, está por trás disso, é uma outra questão. Né? Até uma situação que compensa a gente falar, chegou agora no FBI porque os Estados Unidos foram prejudicados, a princípio, pelo que se vê, por uma venda de votos, e ele perdeu a candidatura dele para a Copa do Mundo 2022 para o Catar. Para o Catar. É um país então, que tem isso é uma situação que chama atenção. Chamou para os Estados Unidos uma competência em relação ao local por duas razões. Primeiro, porque algumas das transações e reuniões para se fazer venda de negócios, para se fazer venda das transmissões, foram feitas lá em território americano. Esse é um ponto. O segundo ponto é esse. Se utilizou o dinheiro público americano, se utilizou a Federação Americana na candidatura, ela estava aplicando para uma candidatura, aplicou dinheiro público americano, então daí ele chegou, deu direito, entre aspas, para a Justiça Americana de dizer, peraí, nós estamos tomando capote em cima de capote de uma estrutura que a gente pensa que é viciada. Pensa que é viciada por quê? Porque já teve jornalista que falou, já teve livro que falou, enfim, existem muitos indícios. Vamos tentar investigar e trazer isso para um processo. Trouxe para o processo, conseguiu se encontrar pelo menos esses que já estão presos e mais uma gama de pessoas, porque além desses que já estão
preso na Suíça, ainda tem uma cadeia de mais ou menos uns 14 nomes já também no próprio processo nos Estados Unidos, e essa situação pode ser que aumente. A tendência é que isso aumente. Agora, a justiça americana já investiga esse caso já há algum certo tempo, né? Só que ela deixou para fazer isso às vésperas da eleição presidencial da FIFA. Então, existe, como o senhor disse, também uma boa vontade, digamos, da justiça americana, por uma questão também política, digamos assim. Mas sabe o que eu acho? Que é uma questão até estratégica da forma de trabalhar da Procuradoria lá nos Estados Unidos, da Justiça Americana, do próprio FBI. Eles tentam chamar atenção para o momento oportuno. Não estou dizendo que a nossa justiça não é competente para fazer isso e não faria da mesma forma, mas a gente consegue detectar que eles determinaram um período onde, primeiro, eles conseguiriam prender todo mundo no mesmo hotel. Então, quer dizer, é uma questão mesmo. Né? A mídia já estava lá, não precisou chamar ninguém para ir até lá, porque eles já estavam esperando para fazer entrevista no lobby do hotel. Então, eles prenderam todas as pessoas envolvidas, ou a maioria das pessoas envolvidas no mesmo local, num momento que era próximo da eleição. Existem até outras situações que se diz de questão política, que a própria Procuradora-Geral lá dos Estados Unidos seria candidata a prefeita de Nova York também, então teve um holofote gigantesco no mundo inteiro, chamando a atenção. Então, existem sim esses desdobramentos, mas voltando para a questão da corrupção, se houve nos Estados Unidos, na Suíça, no Brasil, ou seja lá onde for, isso precisa ser investigado e quem praticou o crime tem que ser punido. Porque alguns analistas, inclusive colunistas já bastante tradicionais do jornalismo esportivo, alardearam dizendo, olha, até que enfim alguém fez alguma coisa, porque no Brasil não tem punição, então o FBI teve que fazer isso, e etc. E o senhor falou até se saiu um dinheiro no lugar, esse dinheiro tem que estar no outro lugar. Exato. E o Andrew Jennings faz uma denúncia muito séria no livro dele, duas coisas me chamaram muita atenção. Uma foi o dinheiro que a Rede Globo, ele diz que a Rede Globo pagou $50 milhões por direitos de transmissões de uma determinada Copa, que eu não me lembro agora exatamente qual era, e esse dinheiro não entrou na contabilidade da FIFA. E ele tem documentos que provam isso, ele tem e-mails dos próprios dirigentes da FIFA que falam sobre isso. E uma outra coisa foi o modo como a FIFA distribui os ingressos a seu bel prazer, os ingressos da Copa do Mundo, que se tornam preciosidades, né? E isso acaba sendo um certo poder na mão desses dirigentes. Então, essas duas denúncias me chamaram muita atenção. Agora, essas denúncias elas não são suficientes, né, para virarem processos, né, para sair daí e virar realmente um processo como está acontecendo agora? Desde que saia da mão do jornalista e vá para a Polícia Federal, desde que saia da mão do jornalista e vá para o Poder Judiciário, desde que saia e vá para o Ministério Público, sim. Tá. Simplesmente ter um documento solto, aqui em cima da mesa poderia ter um contrato que nós assinamos agora e esse contrato não é de conhecimento de ninguém. Se isso não tiver dentro do escopo da autoridade que tem competência para julgar, esse documento não tem validade. Ele é um indício, beleza, ótimo, é um indício. Mas ele, para virar prova, para virar documento dentro de um processo, como eu já disse, tem que estar em um processo. Bom, Sérgio, falando agora um pouco de transparência e democracia dentro do futebol, né? Outros analistas, inclusive da área do direito também, o professor Pedro Trengrauser da FGV do Rio de Janeiro, ele falou de ter mais transparência, de ter um modo de votação diferente, inclusive para a eleição dos dirigentes, etc. E o senhor tem acompanhado também a atuação aqui no Brasil do Bom Senso Futebol Clube, Sim. que é um movimento dos atletas para tentar ter mais voz ativa dentro da organização do futebol. O senhor acredita que é possível ter uma diferença do modo como é organizado hoje e mais participação de outros atores que não apenas as entidades estaduais dentro da Confederação Brasileira de Futebol? Eu acredito que sim, e penso que, de certa forma, esses escândalos que cada vez mais aparecem, né, nessas estruturas, nessas importantes estruturas, eles revelam o quanto esse modelo, né, que da FIFA aí tem 111 anos, né, o COI 121 anos, eles estão caminhando para um esgotamento. Né? Então, não dá mais para ser do jeito que era. Então, mas para ter essa mudança, também uma série de outros atores precisariam fazer parte mais ativa desse processo.
E aí, se a gente for pensar que isso é uma coisa que a professora Kátia Rubio, da USP aqui de São Paulo, fala muito, né? Não existe nenhum evento esportivo se não tiver atletas, né? E esse é um ponto importante. Na hora que os atletas perceberem a força que eles têm de mudar essa estrutura, porque eles são os principais atores, a coisa pode começar a mudar. Né? Mas aí quem seriam os outros atores também, além dos atletas? Seriam outros? Como se poderia ser uma participação dessa? Então, treinadores, técnicos, até se a gente levar a ferro e fogo até o próprio torcedor, todos são participantes daquele evento. Então, o torcedor como consumidor, tá? Então, entendemos como consumidor. Fora isso, desculpe te interromper, viu, professor? Na verdade, desculpa, atravessei. Mas, então, vamos fazer aquela pirâmide. Atletas, treinadores, árbitros, os clubes e seus dirigentes, federações nacionais, Federação Internacional da Modalidade. E isso é possível? Eu acredito que existe sim. alguma experiência nesse sentido? Sim, tem experiência sim. A Confederação Brasileira de Atletismo, por exemplo, mudou seu estatuto recentemente, em 2015, houve uma última mudança no estatuto da Confederação. E, na Confederação, a Assembleia Geral é formada pelos atletas campeões olímpicos, formada pelos 5 melhores clubes do Troféu Brasil, formada por um representante dos árbitros, representantes dos treinadores e as 27 federações estaduais do esporte. Então, você já tem uma quantidade maior de atores que atuam na modalidade. Sim. Então, aquela assembleia passa a ser mais representativa a partir do momento que você tem possibilidade de ouvir todas as partes. Mas isso é um processo lento. Exato, né? Ele não vai ser assim, descobri uma corrupção lá, foram presos, no próximo campeonato já tem uma nova estrutura. Não, né? Isso vai levar tempo. O grande problema é que, até então, você só troca algumas peças, né? Então, descobri a corrupção desse, eu coloco um outro que talvez seja mais corrupto do que o anterior. Esse que é o problema dessa estrutura viciada, onde tem uma grande concentração de poder por parte desses dirigentes. Se a gente pega a FIFA, uma entidade de 111 anos, e você olha que ela teve 8 presidentes na sua história, você fala assim, alguma coisa, né, acontece ali, porque eles não querem trocar, eles não querem essa troca. Então, isso que seria, eu acho, o grande ponto, né? Eu, enquanto dirigente, eu vou abrir mão do meu poder. Mas será que esses outros que estão querendo chegar lá no lugar do Blatter, será que eles querem isso? Sim, agora o torcedor comum, ele pensa assim, olha, mas tem que tirar esse presidente da CBF, pensando que ele teria até vontade de eleger como ele elege o presidente da República, né? Não pode ter reeleição. Mas, na verdade, então, de acordo com essa nossa conversa e essa experiência positiva no atletismo, na verdade, não precisaria mudar a organização, assim, olha, não pode se reeleger ou não pode, ou tem um mandato de um tempo menor, mas o caso seria ter realmente mais participação de outros atores que pudessem influenciar no resultado das eleições. Sim, mas essa participação, hoje, na estrutura que nós temos, teria que partir da própria estrutura que já existe. Então, vamos lá. A própria Assembleia do Futebol, então, a Confederação Brasileira de Futebol, na sua Assembleia, teria que eleger, teria que modificar o seu estatuto para colocar representante dos árbitros, representante dos atletas, representante dos treinadores, para dar um exemplo para você. Como foi feito ali? Então, quer dizer, a estrutura, existe uma autonomia das associações esportivas, que consta da nossa Constituição, no artigo 217, essa autonomia foi respeitada, porque não se obrigou a Confederação Brasileira de Atletismo a fazer isso. Eles mesmos entenderam que, para modernizar aquela estrutura, aquela situação, precisou da participação de todos os atores. Ainda é um caso único, ainda, né? É um caso meio isolado, mas assim, creio que também nessas questões de casos isolados, também para o bem se intoxica, né? Então vamos pensar assim, falando, pode ser que isso gere uma influência para outras modalidades. O senhor acha agora que, a partir desses casos novos, essas novas denúncias, pode ter, enfim, pode ter um desdobramento diferente do que teve a CPI da Nike CBF? Eu acredito que sim, porque chama muita atenção. A gente tem... Eu até digo que não acredito que seja o Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, o melhor cenário para se julgar ou para se investigar estas questões. Mas também não podemos duvidar que ali tem muita imagem, tem muito apelo de mídia se tratando dessa questão ali dentro. Se
dentro dessas comissões de investigação políticas, se conseguir algum indício que seja investigável, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário é que tem competência para tratar disso. Então, que sirva para se investigar ali no Congresso Nacional, naquele âmbito político, mas que a partir daquelas informações se leve para o poder próprio, para o poder competente para se analisar a questão. Professor, o jornalista Juca Kfouri, que inclusive ele contribui com o trabalho do Andrew Jennings e contribuiu já em algumas investigações que foram feitas no mundo do futebol, ele escreveu sobre 7 ideias, um artigo que fala de 7 ideias para mudar o futebol, e uma das ideias que ele fala é sobre criar uma liga dos clubes, né, para gerenciar os campeonatos e deixar a CBF apenas os cuidados com a seleção brasileira. O que você acha dessa medida? Então, ela precisa ser, acho que, debatida nessa instância, mas eu não sei até em qual medida você só não vai transferir a ideia da mesma estrutura para uma outra instância, né? Eu tiro da CBF, mas eu mantenho a mesma lógica, só que agora nas mãos dos clubes. E, novamente, é aquilo, do que você vinha perguntando do bom senso, me parece que o bom senso não está tão contemplado nessa estrutura, né? Pegando a frase somente, né? Sim, sim. Então, eu acho que esse é o problema. Você precisa reformular essa estrutura e não só mudar de lugar algumas coisas, porque os clubes fazem parte dessa estrutura, né? Se você pegar os presidentes de boa parte dos clubes do Brasil de futebol, eles também têm uma permanência muito longa, né, à frente da presidência. Não que isso seja sempre um problema, né, mas é um problema quando esse profissional, esse dirigente, né, ele não contribui por uma mudança efetiva daquela estrutura que ele encontrou antes para transformá-la para algo para o próprio clube. É incrível que ela é uma permanência longeva, inclusive, não só no Brasil, né, mas na Confederação Sul-Americana de Futebol também, na Confederação Argentina, né, que tem uma pessoa que também ficou muito tempo na presidência. E sai quando morre, né? A saída é essa. Não é impressionante. Mas veja que a mudança de gestão de um campeonato nacional e deixar a gestão somente da seleção para a confederação é algo que já acontece em muitos países. O campeonato espanhol é feito por uma liga e a seleção espanhola tem a Real Federação Espanhola. Na Argentina também a AFA cuida da seleção, o campeonato é feito. Então, desta maneira, poderíamos sim ter pelo menos, primeiro, uma divisão de poderes, né? Segundo, os valores envolvidos poderiam ser aplicados em situações diferentes. Valores que chegam via venda de transmissão, por exemplo, de um campeonato, seria aplicado diretamente no campeonato e nos clubes, se fosse uma liga que tratasse disso. Em contrapartida, a seleção, que também vende suas partidas amistosas, que também vende patrocínio, que também tem os patrocinadores, os seus sponsors, em todas as situações lá, em nível 1, nível 2, nível 3, etc., faz dinheiro à seleção e que se apliquem, então, nas seleções. Desde a mínima, da sub-15, sub-17 e assim por diante. E aí, acho que o único problema de pensar essa liga é um pouco do que já aconteceu na própria história do futebol. Lá, quando criou a Copa União, estava na mão do clube dos 13, então são... às vezes você sai de um, mas tem 13, mas tem 13, só 500 quem não clubes. sabe, né? São os 13 clubes mais poderosos, maiores clubes do Brasil. Que não eram 13, na verdade. Que não eram 13. De início eles eram 13, depois o jogo político, não, eu quero estar... Mas o ponto é esse, né? Então, eu tiro de um, divido com mais 20, ok. Tá mais distribuído. Mas esses 20 talvez não sejam representativos de uma realidade do cenário nacional. Professor, só para a gente terminar, porque o Gustavo falou sobre que ele tem um otimismo, que agora pode ter um desdobramento diferente. O senhor também acredita nisso, que dessa vez pode ter um desdobramento diferente? Eu acredito que sim, porque revela muito, está caindo por terra aquela ideia que eu vou fazer o que eu quiser e eu não vou ser pego. Né? Então, acho que esse caso agora... E recentemente, um pouco antes da Copa do Mundo, o Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, deu uma entrevista para a Piauí, que as palavras dele eram muito nesse sentido, né? Eu vou fazer acontecer, faço o que eu quiser, e ainda vou sair dando risada e o pessoal não vai nem reclamar. Um pouco o Jack Werner, né, dos Estados Unidos, do Trinidad e Tobago, né? Então, acho que isso está mostrando, aqui não dá mais para você fazer o que você quiser, porque você vai ser investigado e provavelmente punido. Então, isso dá uma outra dimensão
para esse grande negócio que é o futebol. E espero que isso, de fato, represente uma mudança, né? Porque o futebol ele está aí sendo usado como um símbolo nacional, principalmente no nosso país, mas ele tem um caráter privado quando ele entra nas outras instâncias. Acho que esse é o ponto. Senhores, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, Fábio. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado.